Muito bom dia, são 11 horas e 57 minutos, horário brasileiro de verão, e nós estamos iniciando pela TV mais popular do nosso estado, que é a nossa querida Band Amazonas, muito bem capitaneada, dirigida pelo nosso Big Boys, o Massara. Estamos iniciando a edição dessa terça-feira do programa Exija Seus Direitos. Cumprimentando mais uma vez os nossos amigos, parceiros, telespectadores do Exija Seus Direitos da capital e também dos municípios do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje no programa Exija Seus Direitos, nós vamos abordar um tema que tem sido foco de muitas reclamações na Comissão de Defesa do Consumidor. A chamada empurroterapia no comércio, praticada por alguns segmentos do comércio varejista da capital e também do interior do estado. Acabei de falar com o município de Tefé, lá também os comerciantes, os consumidores estão revoltados com a falta de moeda circulante. Isso tem causado sérios transtornos ao consumidor amazonense. E o programa Exija Seus Direitos vai debater esse assunto hoje no nosso programa. Principalmente assim nos dias de 1º a 10 do início do mês, a gente fica com dificuldade, parece que o dinheiro miúdo some. Moradores do nosso querido mutirão procuram o Exija Seus Direitos para fazer um apelo às nossas autoridades. Segundo os moradores, uma cratera está se formando no mutirão. Olha, eu mesmo já caí com o meu veículo aí, quase eu não consigo tirar, né? Já fiz a solicitação junto ao órgão aí da prefeitura, mas sei o que está acontecendo, já pedi uma primeira, segunda vez. 11 horas e 59 minutos, o Exija Seus Direitos nessa terça-feira vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Olha, eu queria mais uma vez agradecer aqui a imensa audiência do nosso programa e agradecer muito essa parceria, essa interação que nós temos com os nossos telespectadores. É graças à grande audiência do Exija Seus Direitos que nós temos nos últimos 18 anos reencontrado dezenas e dezenas de pessoas através desse quadro que nós criamos e que nos dá muito orgulho, muita satisfação em poder devolver as pessoas às suas famílias. E nós não conseguiríamos o êxito que nós temos alcançado no programa Exija Seus Direitos se não fosse a sua participação, se não fosse o seu auxílio, a sua ajuda e a sua grande audiência. Então, muito obrigado às pessoas, muitas inclusive de forma anônima, assistem o programa Exija Seus Direitos todos os dias, veem os anúncios que nós formulamos aqui no nosso programa desse quadro Procura-se, nos alimentam com informações, nos repassam os dados que acabam culminando para que a gente possa encontrar as pessoas e, mais do que isso, atingir o nosso objetivo, que é devolver as pessoas às suas famílias. Então, muito obrigado por essa cumplicidade que nós temos com você, amigo, parceiro, leal, telespectador do programa Exija Seus Direitos. Nós recebemos no quadro Procura-se um telefonema da Maria Solange Gonzaga da Silva. Ela é do município de Parintins. Boa tarde, a minha querida cidade de Parintins. Muito obrigado a Parintins, muito obrigado à Vila Amazônia pela grande audiência também que temos. A Maria quer reencontrar a família do pai, o seu Lázaro Lins da Silva, infelizmente já falecido. Os pais do Lázaro se chamavam Herculano Paixão da Silva e da senhora Sofia da Silva, ambos infelizmente também falecidos. Quando criança, o Lázaro Lins da Silva foi raptado por sua babá e levado para o município de Parintins. Depois foi para o município de Inhamundá, do lado de Parintins. Por ter sido levado para o interior do estado, a Maria Solange acredita que os demais parentes do Lázaro possam estar morando na cidade de Manaus. Então ela está procurando pessoas que tenham o senhor Herculano Paixão da Silva e a dona Sofia da Silva como parentes em comum. Qualquer informação, os telefones aí da produção do nosso programa estão no seu vídeo, 3307-0423 ou mensagem de texto para 9419-0784. Mensagem de texto 9419-0784 ou ligue para a produção do nosso programa no 3307-0423.
Muitas pessoas têm problemas diariamente com relações de consumo e a Comissão de Defesa do Consumidor, ela atua na Assembleia Legislativa em parceria com vários outros órgãos de proteção e defesa do consumidor, exatamente para auxiliar o consumidor, para sair em defesa do consumidor, para orientar o consumidor. Na comissão, nós temos advogadas, nós temos pessoas experientes que trabalham com essa questão já há muitos anos. Então, se você tem um problema envolvendo uma relação de consumo, se você comprou, adquiriu um produto ou adquiriu um serviço e não era aquilo que lhe foi ofertado, se você comprou um produto, se o produto foi entregue da maneira que você não queria que fosse entregue, enfim, qualquer problema que você tenha, entre em contato com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. O telefone é o 3183-4451. 3183-4451, o telefone da produção do nosso programa. Moradores do meu querido bairro do Mutirão procuraram o programa Exija Seus Direitos para que o programa pudesse funcionar como porta-voz do Mutirão. Segundo eles, existe uma cratera em formação em uma das ruas do nosso querido Mutirão. Eles já alertaram o poder público, já pediram providências, já foram até a Seminf, mas não conseguiram resolver o problema. Por isso, elegeram o nosso programa como palco desta reivindicação. Nós estivemos no Mutirão ouvindo a revolta dos moradores e os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem da Amanda Mota. Moradores da Rua Itaité, antiga penetração no bairro Mutirão, reclamam da falta de infraestrutura no bairro. Segundo eles, há mais de 3 meses existe uma cratera que está prejudicando todas as pessoas que passam pelo local. Cada chuva que dá, vai abrindo mais esse buraco e cai os carros dos nossos clientes aqui na frente da loja. Fica um transtorno horrível aqui, molha tudo, alaga tudo aqui. Fui descer com a moto, aí caí. Quebrou o retrovisor da moto, quebrou a manete de freio. Seu Samuel, que é comerciante, fala dos prejuízos que o buraco está causando. Olha, eu mesmo já caí com o meu veículo aí, quase eu não consigo tirar, né? Já fiz a solicitação junto ao órgão da prefeitura, mas sei o que está acontecendo, já pedimos a primeira, segunda vez e resolvemos apelar agora para a credibilidade do programa para que ver se alguém toma alguma providência. Está complicado, nossos clientes não podem estacionar. Eu mesmo está difícil de tirar, colocar mercadoria, já que está bem na frente da nossa loja. Então, pedi encarecidamente aí ao programa aí que possa interceder por nós. Os moradores já tentaram amenizar o problema, mas sem sucesso. E a gente já jogou pedra para amenizar esse buraco, mas cada vez mais fica pior. E lá o distrito de obra aqui do Jorge Teixeira, o rapaz só diz que vai providenciar e até hoje já está com 3 meses e nunca ele providenciou nada. Eles pedem providências ao poder público municipal para que a situação não fique ainda pior. Então nós pedimos às autoridades, os governantes, prefeito, que ele venha tomar as providências aqui, porque senão vai ficar feio o negócio. Haja vista que, poxa, a gente está numa rua aqui do comércio e pagamos aqui os impostos, IPTU e tudo aí, esperamos que alguém possa tomar providência aqui por nós aqui. Então solicitamos o Exija Seu Direito, né, para que ele venha nos dar essa força aí, para que venha realmente solucionar esse nosso problema aqui. Queria agradecer muito a confiança depositada no nosso programa pelos moradores do Mutirão. Eu acho que 18 anos de programa nos fizeram cada vez mais nos aproximar da sociedade amazonense, trabalhando com respeito, com dignidade, com muita ética e, acima de tudo, com muito respeito aos telespectadores do nosso programa. Eu queria, em nome dos moradores do Mutirão, reforçar este apelo que fora feito. Por quê? Porque eles já procuraram o Distrito de Obras. Nós, do programa Exija Seus Direitos, enviamos uma nota à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nos foi respondido o seguinte, que não haveria nenhum responsável na Seminf que pudesse emitir informação sobre o caso. Então, a situação parece um pouco mais grave, mais profunda do tamanho da cratera que está se formando no Mutirão. Porque nós temos aqui o máximo respeito e a maior boa vontade do mundo
de sermos o quê? De sermos o elo de ligação entre essas pessoas que estão sendo vitimadas, que estão tendo prejuízos. Nós estamos falando de comerciantes que estão perdendo vendas, nós estamos falando de veículos que estão caindo nessa cratera, nós estamos falando de motociclistas que já caíram e que poderão cair nessa cratera. Então, o que nós estamos querendo ser neste momento é tão somente o porta-voz dos moradores do mutirão e das pessoas que trafegam nessa imediação, para que a prefeitura possa disponibilizar uma equipe de tapa-buraco para ver esta situação. Nós não estamos pedindo nada além do que um direito do cidadão de ter o mínimo de infraestrutura necessária para que ele possa receber os seus clientes, para que ele possa receber os seus fregueses e para que as pessoas possam transitar com segurança. Este é um papel que nós temos desempenhado há 18 anos e me entristece muito o contato que fora feito pelos moradores do mutirão, pelo programa Exija Seus Direitos e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é o órgão responsável por isso, por dar ao menos uma opinião a respeito do problema, uma satisfação a respeito do problema. O órgão emitir uma nota dizendo que não existia na Seminf um técnico responsável para fazer juízo de valor. Tomara que esse tipo de política seja revisto por parte da Secretaria, porque o mínimo que essas pessoas merecem é ser tratadas com respeito, com decência e com dignidade. E nós tentamos cumprir com o nosso papel, exatamente servindo de elo de ligação. Fica aqui o meu apelo pessoal, em nome desses moradores, em nome do nosso programa, para que a Seminf possa verificar o que realmente está acontecendo, apontar a solução para que os prejuízos sejam minimizados nessa área, que é uma área comercial, onde muitos comerciantes estão tendo prejuízo, porque nós vimos na reportagem que os carros não conseguem mais trafegar por ali, não conseguem mais estacionar nesta rua. Pessoas deram depoimentos dizendo, inclusive, que já caíram nessa cratera que está cada vez mais se avolumando. Isso já tem quase 100 dias, não é de hoje, e ninguém toma providência. Um casal é indiciado por suspeita de matar um bebê de 2 meses. Uma criança de 2 meses foi encontrada morta na tarde de ontem, na casa onde morava com a mãe e o padrasto, na rua Pantanal, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade de Manaus. A mãe da criança, de 24 anos, e o padrasto, de 19 anos de idade, foram detidos no local, suspeitos, vejam bem, suspeitos de terem tirado a vida da criança sufocada. Há forte indício de que, depois de terem utilizado álcool e drogas, com base inclusive em depoimentos coletados pela polícia de vizinhos que acompanhavam sempre as ações desse casal, eles teriam ingerido uma grande quantidade de drogas e acabaram dormindo sobre o bebê, sufocando essa criança de 2 meses e tirando a vida da criança de 2 meses. O casal vai ser indiciado, como eu disse, vai responder em liberdade, mas é mais uma prova daquilo que eu venho falando já há anos, o consumo desenfreado de drogas no estado do Amazonas. A mãe, eu ouvi o depoimento da mãe, a mãe está desesperada. Você que é mãe, você pode imaginar o que é você deitar, dormir e acordar com a sua criança, com o seu bebê, morto do seu lado. Foi isso o que aconteceu. A mãe consumiu drogas, ingeriu álcool, enfim. Eu acho tudo isso condenável, mas nós temos que imaginar também o que aconteceu quando a mãe, a cena, o momento quando a mãe se depara com o filho, com a filha morta do seu lado. Nós precisamos cada vez mais investir em políticas para combater o tráfico de entorpecentes. Esta será uma das minhas missões como deputado federal a partir de 1º de fevereiro de 2015. Nós todos os dias temos recebido aqui nesse programa ou na Assembleia
mães e pais desesperados. Ontem eu falei nesse programa sobre um jovem que em Itacoatiara tirou a vida do avô de 91 anos de vida, 91 anos, porque o avô se negou a dar dinheiro para que ele pudesse comprar droga. Ele, revoltado, pegou uma faca e tirou a vida do avô de 91 anos de idade. Ontem, a droga faz mais uma tragédia. Mãe e padrasto sob efeito de drogas, possivelmente sob efeito de drogas, segundo informações da própria polícia, teriam dormido em cima de uma criança, não perceberam que estavam deitados em cima de uma criança e acabaram tirando a vida de uma criança de 2 meses de vida. Nós não podemos de maneira alguma cruzar os nossos braços diante desta situação que está vitimando, que está ceifando, que está reduzindo a família brasileira. Esse é um problema que o Brasil inteiro precisa abordar e com muito mais profundidade. Não importa se o problema é da prefeitura, se é do governo ou da União. Todos os entes federativos, todos os poderes constituídos precisam se envolver nessa questão. Nós estamos perdendo cada vez mais os nossos filhos, os nossos jovens, a nossa juventude para o tráfico de drogas, para o consumo de entorpecentes. E os casos estão aí todos os dias, os exemplos. Até quando o Brasil vai continuar se permitindo a perder os seus filhos para o tráfico de entorpecentes, para o consumo de entorpecentes? Então a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, ela precisa estar acima de qualquer coisa. Nós precisamos, todos nós, arregaçar as nossas mangas e partirmos para o enfrentamento do tráfico de entorpecentes. Não dá mais para Manaus, por exemplo, ter 80 mil pessoas dependentes químicos. Não dá mais para permitirmos que via Tabatinga adentrem o Amazonas 200 toneladas de drogas por ano, segundo a própria Polícia Federal. Eu vou continuar defendendo, como sempre defendi, a utilização da nossa briosa Força Armada, a participação do Exército, participação da Marinha, participação da Aeronáutica, o reaparelhamento da nossa bela e prestosa Polícia Federal, que presta um bom serviço, mas que precisa ser reaparelhada. Nós precisamos nos envolver nessa questão. Não dá mais para a gente continuar convivendo com isso, como se não fizesse parte do nosso dia a dia, como se não acontecesse no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso município, na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país. Não podemos mais tolerar isso. A droga está acabando com a família brasileira. No Amazonas a situação não é diferente. Vejam outro caso. Chocou a cidade de Manaus e com certeza o estado do Amazonas. Nós todos, é responsabilidade de todos tentarmos criar os mecanismos necessários a fim de que nós possamos melhorar essa questão, tratar essas pessoas, porque muitas pessoas querem e buscam o tratamento. Infelizmente, a maioria não consegue tratamento, porque se não fossem aí as ações da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, de ONGs, a situação seria ainda mais profunda do que é hoje em dia. Então é nossa obrigação também tentar resgatar essas pessoas que querem se livrar desse vício maldito que é o vício das drogas no estado do Amazonas. O meu querido presidente do CDL, que é o Ralph Assayag, procurou o programa Exija Seus Direitos para tentar apoio do nosso programa, para que o programa Exija Seus Direitos também pudesse ajudar o comércio, os varejistas, o CDL a encontrar alternativas para a falta de troco no comércio da capital e também do interior do estado do Amazonas. Existe já um clima de insatisfação e alguns casos de revolta, porque alguns comerciantes, na falta do troco, começam a empurrar pirulitos, bombons e outras coisas mais. Vamos fazer essa reportagem para tentar ver o tamanho desse problema e também procurar a solução. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota.
O problema é nacional. Segundo informações especializadas, as causas para o sumiço do troco na rede bancária são os cortes sucessivos no orçamento do Banco Central. Sem recursos, a instituição foi obrigada a reduzir as encomendas de moedas para menos de 1/3 em relação ao ano passado, situação que se verifica no comércio. Às vezes a gente deixa de vender mercadoria por causa que falta troco, falta moeda, e às vezes o cliente não quer levar e nem tem a ter paciência de esperar. Aí não tem moeda, aí tem vezes que a gente dá bombom para o cliente, aí tem cliente que já não recebe. Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a falta de troco prejudica as vendas. O governo federal, ou a Casa da Moeda, ou o Banco Central estão sem verba para fazer a fabricação e a entrega dessa moeda. E com isso o Brasil inteiro está com um problema muito sério dessa moeda que divide os valores para que a gente possa dar troco. Algumas alternativas são tomadas pelos comerciantes, mas é importante destacar que o consumidor não é obrigado a aceitar. Dando tipo bônus, tipo algo, tipo qualquer papel carimbado da loja que você junta e depois vai naquela loja e recebe uns R$5, R$10, ou aquilo serve para que você possa fazer uma compra. Tem lojas já tentando, já colocando dessa maneira, tem lojas entregando algo que depois você possa juntar e ir trocar o seu dinheiro. Nenhuma loja tem necessidade de ficar com o centavo do cliente. A loja que pensa em ficar com o centavo de cliente, ela não deveria nem abrir. O valor do produto pode ser diminuído se o caixa não tiver troco, mas essa opção não é possível em grandes redes. Quando você está falando de uma loja que você está com um dono, que se tem alguém ou que tem algum sistema de computador que você possa mexer e baixar o troco, não é problema. Mas a grande maioria existe um fato, que é todos na área de informática. Na área de informática existe um controle muito mais rigoroso, porque você está com centenas, vamos dizer, uma grande rede de supermercado que tem aqui, que tem lá 600 pessoas no caixa. Imagina 600 fazendo o seu preço, dando esse troco, ele se perde completamente. A CDL Manaus já fez uma solicitação ao Banco Central a fim de receber carregamentos de moeda, mas a resposta não foi positiva. E estão esperando que essa verba saia até o final do ano, que eles possam dividir. Uma pena que como nós estamos mais longe e o dinheiro é muito mais caro para poder chegar aqui, nós devemos ser um dos últimos estados a realmente resolver o nosso problema. Manaus precisa de aproximadamente 10 milhões em moedas para resolver o problema da falta de troco no comércio local. Alguns mercadinhos, como o Eixo, localizado no bairro São Francisco, têm a sorte de estarem localizados próximos a colégios e não sofrem com este problema. Uns com tanto e outros com tão pouco. João é comerciante há 5 anos e reclama da falta de moeda. Principalmente assim nos dias de 1º a 10 do início do mês, a gente fica com dificuldade, parece que o dinheiro miúdo some. Aí deixa até de vender o produto por falta de troco, né? Nenhum consumidor é obrigado a não aceitar moeda corrente do nosso país. Isso significa dizer que se alguém tentar empurrar um bombom, um chiclete, um pirulito, um vale-compras, você não está obrigado a aceitar. Vai de o posicionamento de cada consumidor. E parabéns às palavras do Ralph Assayag. Eu sou eterno fã do Ralph Assayag. Ele disse: comércio que queira abrir as suas portas com o pensamento de ficar com o troco do consumidor, é melhor que não abra as suas portas. Nós estamos encerrando mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem as irmãs Socorro e Conceição, que vão comandar hoje o Câmera 13. Uma ótima e abençoada tarde a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã, ao vivo, com mais uma edição do nosso programa. Bom almoço a você e até amanhã.